eu sou Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sinais de repetições dentro de uma partitura, ou seja, os símbolos que você encontra numa partitura musical que vão indicar repetições, saltos, pulos, sinais onde você vai ter que retornar, ok? Então vamos entender como é que funciona esses sinais na prática. Vamos lá? Então, eu vou usar essa partitura como exemplo. Eu simplifiquei tudo numa folha só. É comum que uma peça para violão abranja 3, 4, 5 folhas, certo? Eu simplifiquei aqui numa folha só para ficar bem didático, ok? Então vocês vão perceber, nós temos uma clave no início, um compasso e uma armadura de clave, certo? Isso é comum em todas as músicas. Começa no início da música, você vê que não tem sinal nenhum, mas no segundo compasso tem um S cortado. Esse sinal de S é um sinal de retorno, ou seja, em algum momento da música você vai retornar nesse ponto. Então, quando você vai ler uma partitura, passou por esse sinal, você já fala assim, opa, eu vou voltar aí, em algum momento, certo? Seguindo a partitura, você vai ver lá embaixo que tem esse sinal de S, e está escrito assim, ao S e depois ao pulo, né? Do S ao pulo. O pulo é esse sinalzinho de O cortado, às vezes é cortado uma vez só, às vezes duas, depende da escrita, né? Quando a gente fazia as escritas à mão, tinha gente que escrevia assim, fazia uma bolinha, um tipo de um zero e dava dois cortes assim. Tem gente que escreve como o computador normalmente escreve, a bolinha, um corte assim, um corte assim, certo? Mas todos querem dizer a mesma coisa, é o famoso pulo de O, justamente por causa do O, né? Ou seja, sempre que você vê esse símbolo, você já sabe que em algum momento você vai pular esse trecho onde ele está marcado e vai para onde está o outro sinal, o mesmo sinal inclusive, tá? Alguns escrevem tucoda, ele chama também coda, que é pulo, termo italiano, tucoda, né? Vamos pular um trecho, isso vai facilitar a execução da escrita da partitura, por exemplo. Eu não conseguiria colocar essa partitura numa única folha se eu não tivesse que usar a coda, não tivesse que usar o pulo, certo? Vocês vão perceber que essa música foi dividida em 3 partes, né? A primeira parte, a segunda e a terceira, mas eu não toco a primeira, a segunda e a terceira, eu toco a primeira, a segunda, volto na primeira e pulo para a terceira, que é um padrão muito usado, talvez um dos mais usados no choro, por exemplo. A maioria dos choros são choros ternários, ou seja, eles são compostos de 3 partes, e normalmente você toca a parte A, parte B, volta na A, pula para C, né? E normalmente volta para A de novo para terminar. Mas isso é forma, a gente não vai estudar isso aqui a fundo agora. O que a gente quer é conhecer esses símbolos. Então, nós temos o símbolo do S, que é um sinal de retorno. Temos o símbolo da coda, ou pulo de O, que é um sinal de pulo, ou seja, você vai pular um trecho da partitura, vai passar de uma parte A para uma parte C sem tocar a parte B, por exemplo, certo? Esses são os 2 sinais que normalmente você vai encontrar em 90% das partituras, ok? Temos agora, no decorrer do nosso exemplo, o retornelo, que é aquela barra simples com a barra dupla, né? Uma linha mais fina, uma linha mais grossa, e os 2 pontinhos. Às vezes tem a aba lateral em cima e embaixo, às vezes não tem, não é obrigatório ter. Isso é um sinal de retornelo ou de retorno, certo? No nosso caso aí, nós vamos ver esse retorno aqui e você retornaria aonde tivesse outro virado ao contrário. Como está no início da música e você não encontrou nenhum outro retorno, é para você voltar no primeiro compasso da música, certo? Se ele quisesse voltar no segundo, ele teria colocado o retornelo no segundo, certo? Então você vai retornar ao início da música. Repare que nesse último compasso, né, você tem uma colchete com o número 1
e logo em seguida, no compasso da frente, um colchete com o número 2. Esse colchete quer dizer a marcação da casa de primeira vez e casa de segunda vez. O que significa isso? Primeira vez que você toca a música, você toca o que está escrito dentro da casa de primeira vez. Aí vem o retornelo e você retorna. Você vai estar tocando a música pela segunda vez. Na segunda vez, você não pode mais tocar o que está marcado como casa de primeira vez. Ou seja, quando você chegar nesse último compasso aqui, nessa última nota, você não vai passar para essa nota daqui, você vai passar para a casa de segunda vez, vai passar para o colchete da frente, vai pular esse compasso. Isso pode ser apenas um compasso, 2, 3, não tem limite, pode ser um trecho inclusive grande. É o que a gente chama de casa de primeira vez e casa de segunda vez. Ou seja, na primeira vez você faz tudo até o retornelo. Na segunda vez, você pula a casa de primeira vez, vai para a casa de segunda e segue em frente, certo? Na casa de segunda, logo na frente, vocês vão ver o retornelo, né? Vai seguir ele até encontrar o outro retornelo. Novamente apareceu uma casa de primeira vez e uma casa de segunda. Repara que depois da casa de segunda vez, né, nós temos aquele aviso, né, voltar ao S e pular do coda. Então, a partir desse trecho, nós vamos voltar lá naquele sinal de S no início da música, vamos tocar a primeira vez, repara, o pulo de O, sinalzinho, ele está em cima da casa de primeira vez, ou seja, você não vai nem chegar no retornelo, você vai tocar a primeira parte uma vez só e já vai pular, aí você vai encontrar o pulo de O. Esse pulo você vai pular, a segunda parte vai lá para baixo, para a terceira parte, né, que já tem inclusive um retornelo, um sinal de volta nela aqui. Significa que você vai tocar ela 2 vezes. Fez esse pulo de O, é só seguir a partitura. Novamente você encontrou um outro retornelo, retorna. Dentro desse retornelo também tem uma casa de primeira vez, retorna, vai para a casa de segunda, e aí novamente volta ao S e fim. Né? Então você vai voltar ao S, né? E na casa de segunda vez da música está escrito embaixo lá fim, que é onde vai terminar a música, ok? Esses são então os elementos básicos da escrita de uma partitura para economizar espaço. Esse é o principal fundamento dessas símbolos, né? Economizar espaço e dizer qual é a forma da música, como eu vou tocar ela, certo? Quantas vezes vou tocar a primeira parte, quantas vezes vou tocar a segunda. Então, recordando, nós temos o sinal de S, o sinal de retorno, o sinal de pulo, o coda, que é o sinal que vai fazer você pular um trecho. Nós temos os retornelos, que manda você repetir determinado trecho, e temos a casa de primeira vez e casa de segunda vez, ok? Espero que isso tenha ajudado você a entender a leitura de uma partitura, ok? Então, põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão e a partitura são para todos.